Começando mais um episódio do CoeseCast, e hoje é aqui com duas figuras, né, que para mim tem uma importância muito grande na vida também, amigos de longa data, gente que eu conheço há muito tempo, a qual admiro o trabalho demais, né, professor Arilson, professor Lázaro. Aliás, uma curiosidade aqui, 3 torcedores do Bahia na mesa. Com certeza. Isso tem algum recado? Né? Mas assim, cada um aqui veio com uma camisa, um veio com azul representando confiança. Representando. Né? Não é são as cores do Bahia e as cores do Coese, né? É verdade. As cores do Coese, melhor dizendo. A bem verdade é as cores da nossa casa, o Coese, né? Com certeza. Professor Arilson, uma honra imensa tê-lo aqui, vocês que fazem parte, professor Lázaro, também vocês fazem parte do time de matemática do Coese, esse time selecionado literalmente, né, com todas as nuances de qualidade, especialistas, gente que tem não só experiência, mas também a expertise de lidar com os meninos, né, carismáticos. E eu queria ouvir um pouco vocês, né, sobre a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, que não seria diferente, né? Não podia ser, tem que ser sobre a prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, professor, por favor, faça minhas honras. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Para a gente é uma satisfação imensa participar desse projeto e só, na verdade, ratificar aquilo que a gente já faz em sala de aula, né? Sim. Que é exatamente carimbar o passaporte desses meninos para a universidade. Acho que a prova de matemática não é para a gente somente. Ela não vai apresentar muito mistério. É uma prova que a gente sabe exatamente como ela tem ocorrido ao longo dos anos e a gente troca essa experiência com os meninos, trazendo dados concretos que vão colocar eles na universidade com muita facilidade. E Lázaro também, né, que é um cara, porém, jovial, mas com experiência, Com certeza. né, já de muito tempo na área, né, E conhecedor. na casa, né? Boa na noite, casa né? também, né? Agradecer o convite, né? Participar aqui desse podcast, né, do Coese. Sim. É uma satisfação, né? A gente que representa, quer queira, quer não, a matemática do terceiro ano. E é como o Arilson disse, né? E acrescentando também, até porque o trabalho já foi feito durante todo o ano, inclusive esses últimos 4 anos que eu acompanho, né? Essas turmas de terceiros anos, e a base está formada. Então, assim, é só 2 semanas, né, que falta aí para a prova de matemática, só dar aqueles talentos finais, né, reconhecer os detalhes e correr pro abraço. Não tem o que se fazer mais, né? Não tem, né? O que já foi aprendido, já foi, né? Agora é só lapidar e correr para aprovação, né? Você falou uma coisa muito importante, né? Porque esses meninos, eles têm uma mania, ou às vezes são até meio que direcionados de maneira incorreta por todo esse bombardeamento externo, né, dessa fase, de querer inventar de última hora, né? E assim, não é papo de boleiro não, mas a gente aprendeu bem que é muito melhor uma bola de segurança do que inventar um passe difícil, um lançamento e tal, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. A gente sabe que a prova de matemática, a primeira orientação que a gente dá para qualquer prova que o aluno faça matemática, você não tem a obrigação de responder as questões na ordem que elas aparecem. Primeira coisa que eu digo, você tem provas de cores diferentes, 4 tipos de prova. As questões são as mesmas. O que é que muda? A ordem. Então é importante você saber que o grau de dificuldade da questão ele não vai aparecer na sequência em que você vai fazer. Tem uma preocupação, Júnior, que Lázaro, a gente conversa muito sobre isso e Lázaro vai reforçar isso que eu estou dizendo. O nosso aluno que gosta de matemática e que tem uma facilidade maior, ele se sente desafiado a fazer a prova toda. Sim, verdade. Então ele quer questão por questão. Na ordem, inclusive. Na ordem, inclusive. E às vezes as mais fáceis estão lá no final. Com certeza. E isso vai trazer uma diferença, porque a gente sabe muito bem que a prova de matemática, como todas as provas no Enem, elas são provas onde a gente trabalha o equilíbrio da resolução e a eficiência. A coerência é fundamental na resolução. Então não adianta você inventar, querer fazer as questões que são mais trabalhosas, que são um nível mais difícil, porque pelo cálculo do TRI você termina perdendo pontuação de graça. Quando, na verdade, você tem que garantir as mais simples primeiro. Depois eu vou trazer alguns dados aqui que são interessantes. Mas você falou uma coisa importante e é bom que a gente frise nesse bate-papo sobre isso, porque é uma escolha de estratégia também, né? E eles terem a certeza e a consciência de que realmente não precisam acertar as 45, porque a prova é uma prova também qualificadora, né? Ela tem
a proficiência, ou seja, cada questão tem um valor, tal, etc. O grau de dificuldade define isso. E não adianta acertar difícil se também não acertar as fáceis, principalmente, né? E aí, Lázaro, sobre esse aspecto, a gente teria como ter uma visão, né, de conteúdos, para ter uma visão global. Peguei a prova agora, nos 10 primeiros minutos, vou folhear e talvez selecionar esses que podem ser os conteúdos ou o tipo de questão que seja considerado, né, corriqueiramente mais fácil. Né? Na verdade, eu sempre costumo dizer ao aluno o seguinte: cada um sabe o que sabe. Né? Essa frase ela é 100%. Cada um sabe o que mais sabe. Então, assim, pegou a prova, folheou, né? Deu aquela passada da primeira até a última questão, é como o Arilson disse. As provas são iguais, o que muda é a ordem. Né? Então, o aluno que começa pelo começo, que faz numa ordem e acaba deixando as últimas para o final e de repente chuta, e aí de repente cai numa questão fácil, uma das últimas. Isso é o que mais tem. Destruindo a coerência. Destruindo, exatamente. Então, assim, tem conteúdos, né, na prova de matemática que o aluno ele vai encontrar na prova e ele não pode errar. Né? Começando sempre com a matemática básica. Né? Uma questão de escala mesmo, ela é garantida. Né? Todo aluno que estuda matemática, que tem uma boa noção e referência de um professor, ele sabe que escala é garantida. E ele não pode errar de jeito maneira. Né? Aí quando você repassa a prova, você vê questões de geometria, você vê questões gráficos e tabelas, que é muito comum na prova de matemática, até sem um determinado conteúdo específico, até a própria aritmética. Sim. E aí você começa mais interpretativas, né? Assim, mais interpretativas, que não tem para onde correr. Sim. E aí você vai começar a trabalhar outros conteúdos, que você vai enxergar ao longo. Tem questão de geometria espacial, né, precisamente, que é muito visual, né? Ela vem o sólido, né? Planificação. Tal. Exatamente. Tal. E o aluno que tem uma facilidade, é indicado que ele corra para essa questão, se ele tiver a facilidade. Então, por isso que eu digo, o aluno sabe o que ele sabe. Então, ele correr para o que ele sabe, o que ele tem noção do que sabe. E ganhando tempo, porque são 45 questões de matemática e mais 45 de natureza. E o tempo não é um tempo que o aluno se sente à vontade para se fazer uma prova. Então, ele tem que ter a estratégia. E a estratégia ela foi trabalhada durante o ano. Ele não pode, como você disse no início, né? Ele não pode chegar agora, nas 2 semanas, ou principalmente na última semana, que é a de matemática, e querer mudar. Sim. Não existe essa ideia, né? Não é legal. Dentro disso que você está colocando, Lázaro, eu trago aqui um recorte importante de uma pesquisa sobre os microdados e análise que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Eu diria que de 25 a 30 questões você tem uma aplicação do básico. Por exemplo, razão e proporção, como o Lázaro falou, questões que envolvem escalas, regra de 3, porcentagem, aritmética simples, que você acabou de citar, equações, aplicações de estatística que geralmente caem. Com gráficos e moda, tabelas. Média, mediana, Isso, interpretação de gráficos, histograma, certo? E um detalhe importante, a parte de projeção ortogonal e planificação de figuras, como você falou da geometria espacial. Mas a gente tem que ter o cuidado, que mesmo que o aluno tenha esse conhecimento, algumas questões de geometria plana e de geometria espacial são consideradas difíceis. Sim. Por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que o cálculo feito é baseado na quantidade de erros de acerto, e de acertos. Então, o que é que vai acontecer? Pelo fato de muitos alunos terem pavor à geometria, quando ele vê geometria espacial, às vezes a questão é fácil e o aluno acha que tem uma dificuldade e ele desiste da questão. Até porque o peso da questão ele é posicionado antes, né, da avaliação acontecer. Não é baseado na quantidade de erros nacional. E aí, você falou uma coisa interessante aí agora, que é importante, né, as pessoas de casa saberem, que quando se define o que é fácil, por isso a gente discutindo essa recorrência, de vez em quando a gente vê no país assim umas notas de matemática estranhas. Né? Teve um ano, inclusive, que superou os 1000 pontos. Sim. 2015... Por quê? 1.006 pontos. Porque o comportamento do global que estava fazendo a prova não foi tão similar a o que tinha sido definido na TRI. Né? Isso. O ano passado teve uma curiosidade. Além da gente ter tido uma questão anulada por falta de dados, era um gráfico que não é comum, a gente teve uma questão que a TRI não conseguiu balizar.
Foi tão difícil a questão de matemática financeira, uma antecipação de parcela, Sim, que era uma questão que de falava parcela, de um pagamento parcelado, onde vinha um valor à vista. O que aconteceu com isso aí, Júnior? A gente teve nota máxima em matemática o ano 2022 de 985 pontos. O ano passado caiu para 958. Ou seja, uma questão que foi pesou anulada. na curva, né? E aí Sim. o peso foi na questão que eles não conseguiram balizar. Pesou na Foi a curva. única vez em que aconteceu isso. Ele não teve como definir, não teve um parâmetro suficiente para dar uma nota para aquela questão como uma questão difícil. Porque foi dificílima a questão. Ela fugiu um pouco do padrão. Fugiu do Então, padrão, né? A prova de Financeira. matemática, ela é uma prova rotineira. Mas pode acontecer algo desse tipo no Fora caminho, da mas curva, né? que não vai Totalmente fora, trazer né? nenhum prejuízo para o aluno também. Não são muitas questões, né? Eu digo ao aluno sempre, o aluno que vai fazer a prova do Enem em 2024, ele pelo menos ele deve ter feito a de 2023, 22, 21, 20, 19 e 18, pelo menos. sim. E são provas muito parecidas, O mapa parecido. o mapa parecido, que pode mudar uma outra questão, né? Dentro de 45, se você muda 2, 3, não muda muito para o aluno, que a base deles são 40 questões. Então, assim, o aluno tem que ter estudado a prova. Né? Tem muito aluno que não estuda, ele estuda matemática, Chega ao vai terceiro estudando ano, nunca nem matemática. fez a prova do Enem. né? Exato. Não, e outra aí, acho que esse momento de revisão que a gente tem feito é exatamente só confirmar aquilo que a gente já vem orientando como estratégia durante o ano todo. Cada simulado que o aluno faz Trazer o feito à é um ordem. né? treinamento, claro. É um treinamento. Ele tá jogando ali, que tipo de estratégia está funcionando. Perfeito. E se está funcionando, não vai mudar. Não vai mudar. Não é hora para mudar. Agora não. E outra coisa, ficar buscando dúvida das questões mais difíceis a essa altura Não, é perder Com certeza. força. Até pra gente, né, mestre, tá resolvendo questões com nível maior em sala de Em aula. sala não existe. Isso, né, nesse momento, Eu- afeta até o psicológico. Eu do aluno, né? considero assim, que a prova do Enem, a prova de matemática do Enem, o menino vai fazer uma corrida e ele vai subir uma ladeira, mantendo a velocidade constante. No começo é beleza. Quando chega da metade para lá, você, para manter a velocidade, vai ter que fazer mais esforço. Mais esforço. Assim são as questões. Então deixa para fazer o esforço no final. Sim. Né? No que dá. né? Vai deixando as questões mais trabalhosas lá para o final. Aliás, essa prova peculiar que é a prova do Enem, né? Assim, às vezes me faz refletir sobre o segundo dia de prova. Né? Porque no primeiro dia a gente tem linguagens e códigos, humanas e a prova de redação, que é aquela prova individual no MIL, né? Sim, sim, sim. E a gente costuma brincar, né, que o segundo dia de prova tem uma redação também. Mas a redação não é produção de texto. É pela possibilidade de tirar uma nota acima de 900, Sim, pela pontuação, que é matemática. que é matemática. Né? E que crava-se, claro que tem todas as perspectivas, por exemplo, curso de medicina, a natureza tem um peso de 3,5, é exatamente para tentar garantir mais valor a ela. Sim. Mas mesmo matemática com 1,5 de peso, né, 150% dessa perspectiva, 1,5, né? Enfim, da ponderada, vocês entendem também que matemática é uma redação do segundo dia? Sim, Com certeza. faz toda a diferença. Olha, só para você ter uma ideia, vou levantar aqui os dados. Eu vou pegar os dados de 2022. Em 2022, a nota máxima de natureza, 875. Nota máxima de humanas, 839. Nota máxima de linguagens, 801. Espera aí que o homem vai repetir, viu? Vou repetir. Vai veja só. repetir, pega o papel e Veja. a caneta. Você que Viu está que nos isso é assistindo, presta importante. atenção. Vá, olha. agora o senhor, Nota máxima de senhor natureza. mestre Arilson, faça essa cena pra... Veja só. Direcione, direcione. Nota máxima de natureza, 875. Nota máxima de humanas, 839. Nota máxima de linguagens, 801. E a nota máxima de matemática, 985. É redação. Veja, matemática vai fazer a diferença. Aqui entra um dado interessante também, que é o seguinte. Como matemática pode te dar uma nota máxima muito boa, ela vai fazer a diferença no segundo dia. Sempre. Agora, tem um detalhe. O aluno sempre me pergunta quantas questões eu devo fazer para ter mais de 700 pontos. Olha, o ano passado, por exemplo, Precisa 2023, acertar tudo, professor Lázaro? Não. Não precisa, não. Precisa acertar como? Ele tem que ter uma quantidade de questões, né? Eu digo assim, vai depender do curso, né? Sim. E aí, quando você fala numa pontuação de 700, aí o Arius deve ter o dado concreto, acima de 30 acertos, isso é fato. Já, né? né?
Já tem que ser acima de 30 acertos. Posso estar enganado aí, mestre? Não, com menos talvez você Na já escadinha, entra. né, mestre? Você já Se entra. acertar Já todas as consegue. faces, o bicho já tá pegando aí, já começa a certeza. ter nota, né? Olha, para a gente ter uma ideia mais precisa, porque isso varia também. Sim. Ó, você tem aqui com 20 questões certas. Quem fez mais pontos com 20 fez 709. Olha pra isso. E quem fez menos pontuação com 20 questões fez 449. Olha a diferença. Ninguém. É Mesmo você quantidade ser de acerto. assertivo. É, assertivo. Sim, assertivo. E tem universidade que não tem peso, né? Ainda usa a nota simples, que é somar tudo e dividir. Só somar. Olha, para a Ainda gente ter uma simples. ideia em cima disso que Lázaro falou. A nota mínima de quem fez 30 questões no certo. ano passado, quem acertou 30 questões, foi 708. Ou seja, o cara fez 30 questões 30 e fez acertos. 708. O outro que tinha feito 20 conseguiu fazer 709. Olha pra aí, fez Com mais. 20 acertos. Com 20 acertos. Agora, isso. a nota máxima de quem acertou 30 questões, 796 pontos. É a história da ladeira, o cara sobe correndo. O esforço que você vai fazer para ir conquistando Sim. agora é cada vez maior, mas vai conquistar uma diferença menor de pontos. Sim. Rompeu a barreira dos 700, das 30 questões, já está chegando ali, quem for assertivo, nos 800 pontos. Só tem um detalhe, né? Quando o aluno ele tá ali, né, ano a ano, né, de repente resolvendo as questões, fazendo provas, esse acerto de 20 para 25, 25 para 30, ele é mais rápido. Quando você passa dos 30, você vai 30 para 35, beleza. De 35 para você acertar 40, é difícil. É outra escada. É outra história, literalmente. É né? outra história. E do 35 para o 40, 40 aos 42, 43 é bem... Por quê? Porque aí ele já acertou aquela base de questões fáceis, né? Que é aqueles conteúdos que ele sabe que vai cair, que ele tem a preparação Sim. e a tranquilidade de procurar as questões e resolver, ele consegue, né? Quando o aluno está com a preparação, né, excelente, aí é onde ele briga, né? 40, 41, 42, que é uma pontuação, né? Fora de série, né? Com matemática, então. Fora, é o que eu digo, não necessariamente você precisa fechar a prova, né? Tendo 40 acertos e uma regularidade nas outras áreas do conhecimento, isso aqui ajuda muito, né? A regularidade é, acho que é a palavra de ordem aqui. É, Né? regularidade. Inclusive, porque quando a gente chamou a coerência desde o início, a gente vem repetindo coerência desde o início. E para o pessoal que está ouvindo a gente, é importante entender que não é uma prova de número de acertos. Sim. Né? É sim. importante mesmo não inventar Não, como a claro. gente tá. E eu pegando um trecho dessa parte que você falou lá no início, sobre o aluno sabe o que sabe. Sim. Essa frase, ela tem uma informação muito importante. Eu vou jogar para vocês a bola aí. Né? É um pouco da intuição também, né? Mas na hora ele pode simplesmente decidir. E é importante poder de decisão nessa hora, que é assim, eu estou demorando demais aqui. O que é que eu faço nessa hora? E eu acho que isso tudo foi treinado nos simulados ao longo do ano. Essa orientação a gente deu o tempo todo. E a essa altura eles já sabem como fazer. E é por isso que as questões não precisam ser feitas na ordem. Eu li, sei, mas sei que é grande. Estou vendo que é grande. Estou vendo que esse negócio aqui eu vou Perfeito, levar pula, uns né? 10 minutos para fazer. Pula. Vai me esperar para o final. Porque eu sei que vai ser grande para todo mundo. Então, eu acredito a essa altura que o aluno, vou pegar exatamente a frase que você colocou, do que Lázaro colocou. O aluno sabe o que sabe. Exatamente. Porém, ele precisa estar atento a tudo isso, que ele precisa A ganhar tudo tempo. isso. Você tem uma ideia, para o aluno não ficar maluco, achando que ele tem que sair de casa e fazer as 45. O ano passado, uma questão foi anulada, então, sabe quantos alunos acertaram 44 questões? No Brasil todo, 233 alunos. Para uma... E muitas vezes você termina pegando aí aquele cara que vai fazer uma engenharia, que está focado em natureza e matemática. Que migrou para outra área, mas tem muita facilidade em E matemática. aí ele, exatamente, e às vezes para ele matemática vai ter um peso gigantesco, então Sim. ele dedicou o tempo todo ali. Alguns professores que fazem a prova. Sim. Exatamente. Alguns Ah, muitos, tem né? isso Virou também. moda agora. Alguns, também. muitos, Tem Uma muita galera gente que fazendo prova. Muita gente faz, muita gente. Então, assim, preparação está feita. Então, o aluno ele tem que ter um cuidado na hora da prova. Tempo é importantíssimo, né? Enganchou numa questão. Não pode ser aquele aluno, não, eu tenho que fazer, eu quero. Não pode, não existe essa ideia. Né? Você pode até brigar por isso, mas
tem uma estratégia bacana de tempo, que você vá para outra questão e depois você volte, né? E outra, sem tomar, e tem que tomar muito cuidado com a ideia da leitura do comando, né? Cai em distrator, muitos alunos caem com muita facilidade em distrator. Leu a questão, qualquer cálculo ali, a depender muito rápido que ele faça, já tem uma alternativa ali, já no resultado, ele já marca e próxima questão. Então, assim, lê o comando com muita precisão e segurança, que é ele que comanda, né? Ele Sim. que define. Sim. Então, isso é primordial, né? Eu costumo dizer assim, calculou, não marque. Vai no último comando da questão. Exatamente. Veja se é isso mesmo. Dá uma olhadinha antes. Não custa Isso. nada. E outra coisa, você quer ver uma coisa, só tem uma alternativa correta. Eles têm certeza que é letra A, mas eles têm que verificar B, C, D, E. Não, pô, o tempo faz parte da resolução. E até porque essa coisa do checklist é uma habilidade também, né? De olhar antes Com para ver se está tudo certeza. certo. E em matemática, então, toda hora isso vai acontecer. É uma Vai. troca de sinal, é jogar para lá e para cá, é uma besteirinha. Que o cansaço e a atenção. São 90 questões, né? Exatamente. 45 de matemática, 45 de natureza no mesmo dia, né? E no segundo dia, né, que o aluno já vem com a perspectiva, de repente, do primeiro dia. Vamos mudar, né? Essa primeira prova. O primeiro dia devia ser intercalando ano a ano, né? Jogar matemática e natureza pro primeiro dia. Já dar foi uma- misturado. Não É, chegou não, a ser sábado e matemática e domingo, né? natureza no primeiro dia. Já Não, e foi. sábado e Era domingo, linguagens e né? matemática. Era linguagens e matemática. Né? Natureza e humanas. Né? Talvez, inclusive, isso pudesse ser Tira um até pouco mais do peso, interessante. né? Tira um pouco do Que peso. é de acabar com o juízo de um. Matemática e a natureza completa num domingo. Ave Maria. Mas, enfim, há uma discussão em trâmite para um novo formato, tal, Sim, etc. sim, mas sim. ela ainda não é nem de perto realidade. A gente tem esse modelo que é uma maratona, literalmente, né? E acho que a gente comungou na ideia de que não é hora de inventar, né? Fazer o básico bem feito, né? Como a gente repete em sala. Mas assim, tem alguma coisa que a gente poderia dizer para os meninos nessas 2 semanas, né, que antecedem a prova, que possa traduzir algo de bom para eles? Tem alguma coisa que eu possa dizer nessa última semana, né, que possa não só acalentar, mas que também possa ser usado por eles? Claro, como eu disse aqui, o aluno tem que sair de casa sem esse peso de querer fazer as 45 questões. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer as 45. Ele tem que ir lá e colocar tudo que ele treinou durante o ano. Dê o seu máximo, mas não leve essa responsabilidade, esse peso de achar que você tem que fazer todas. As orientações já foram dadas. E outra coisa, o resultado do trabalho que você fez com certeza vai aparecer. Então, tira um pouco desse peso. Não leva esse peso para a prova, não. A prova de matemática, eu costumo dizer que é uma prova gostosa de fazer. O aluno sente prazer em fazer a prova de matemática. Mesmo que ele tenha algum tipo de dificuldade, ele vai se encantar com a prova, como ele já se encantou em alguns simulados, porque ele sabe que tem lá o conteúdo que ele sabe. E que esse vai ser, na verdade, supervalorizado. Então, eu acho que é manter a tranquilidade, procurar pensar sempre positivo. E a prova, com certeza, surpreende todos os anos, Sim. positivamente os alunos. Sim, verdade. Hã? E assim, essa semana de linguagens e humanas, é uma semana mais leve. Então, assim, quanto à matemática, né, ele deve ainda exercitar, né? Aquela ideia de não esquecer a matemática e a natureza porque humanas, mais leve. Sim. E outra, eu até comentei hoje, né? O aluno, ele tem que ir leve para a prova. Então não adianta aquela agonia, aquela correria essa semana. Eu tenho que estudar, eu tenho que... Já foi. Não adianta, já foi, né? A prova é domingo, ela podia ser amanhã. Transferir de domingo para amanhã e você tem que estar preparado. Sim, eu vi você dizendo Eu isso comentei, hoje em sala. comentei exatamente isso hoje. Imagine para a semana que vem. Então, assim, passou humanas, passou linguagens, o foco é só matemática e natureza, leve, resolver questões de leve e repassar conteúdos, né? Até porque, né, linguagem ou natureza e a própria matemática tem uns detalhes de fórmulas que é importante o aluno levar para a prova. Então, assim, é na semana que ele vai dar aquela lapidada final, né? Não tem aquele peso, eu vou ter que correr para estudar isso. Já foi. Né? 2024 já foi todo trabalhado, né? Agora é só esperar o momento de prova e aplicar o que a gente colocava em aula todos os dias. Colher os frutos, né? Daquilo que certeza, você plantou. Isso é importantíssimo. Bom, conversei aqui com esses 2 monstros da matemática sergipana. Monstro. Né?
como eu disse a vocês, né, uma satisfação imensa encontrá-los no meu ambiente de trabalho. Lázaro, eu vejo todo santo dia, né? Todo dia. No corre. Arilson, né, na contribuição de sempre os dois muito solícitos, a parceria, graças a Deus, porque isso torna o ano mais leve, né? É uma instituição que tem uma força, né, de mais de 4 décadas e que ainda preza pela inovação, pela modernidade, né, e também por garantir aquilo que ela sempre defendeu, que era o direito de escolha, né, dos nossos alunos, né? E a gente vê isso literalmente, né? Poder de escolha, né? Como diz, né? O poder de escolha. Poder de escolha. E aí eu passo a bola para vocês, as considerações finais. Eu acho importante quando você fala no poder de escolha, porque a gente começa a entender o que é a humanidade na educação. A educação não é só número. A educação dá ao aluno o direito de escolher. Poder. E quando você fala do poder de escolha, é uma palavra forte. Você tem o poder de escolher aquele que vai ser seu caminho. Isso é importante. Isso é importante. Eu só tenho a agradecer, né? Tá com esse parceiro aqui já há um bom tempo, até antes do Coese. Eu já estou uma caminhada aí longa, graças a Deus, no Coese. E acompanho, né, esses meninos, né? E a gente vem acompanhando desde o 9º ano até agora o 3º ano. E aí é aquela ideia, né? Realmente o poder de escolha, né? Cada um ali tem o direito de escolher o caminho, independente se é agora ele consegue alcançar ou não. Sim. Eu sempre digo, sonho é sonho. Sim. Depois que você alcançar o sonho, tranquilo. Enquanto você não alcançar, corra atrás. É aquela ideia sempre da medicina, né, mestre? O aluno, cada ano que passa a concorrência aumenta, o aluno almeja passar de primeira, mas nem sempre consegue. Então, assim, não adianta se desmotivar, né? E mudar de curso, né? Ele tem que correr atrás do sonho, seja medicina ou não. Corra atrás do seu sonho, né? Do que você escolheu. Essa é a palavra-chave, né? Bom, gente, conversei aqui em mais um episódio do Coese Cast. Hoje a conversa foi com os professores de matemática, professor Lázaro e professor Arilson. A você que está em casa, muito obrigado, né, pela audiência, e comente, mande dicas, sugestões para a gente, entre em contato conosco que a gente pode te ajudar, tá certo? Uma boa noite e muito obrigado, meninos, boa noite. Obrigado a vocês, né, pela oportunidade. E a vocês. Com certeza, e até a próxima. Com certeza. Simbora! Fui.